Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. e Pastor Ademar. Já convido você a se inscrever no meu canal, se inscreve no meu canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Pessoal, hoje eu vou estar ministrando um estudo profundo. Com certeza você que está aí comigo em audiência, já te agradeço você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Com certeza nós vamos estar aprendendo muito da palavra do Senhor. Pessoal, já convido você, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. É importante você ativar o sininho para que todos os vídeos que eu gravar, para que você venha receber a notificação. Por isso é importante, porque se você não ativar o sininho das notificações, corre o risco do YouTube não te notificar dos novos vídeos. E sempre estudo profundo, pessoal. E lembrando, para quem não sabe, eu sou o doutor e pastor Ademar, há 12 anos dedicado à hermenêutica. A hermenêutica é a arte de interpretação de textos e lembrando que ela é a matéria mais importante de toda a teologia. Então, pessoal, 12 anos dedicado e com certeza o estudo de hoje, pessoal, é sobre a segunda queda dos anjos. Talvez você já ouviu falar da primeira queda e todos já sabem, já conhecem, mas da segunda queda dos anjos para muitos talvez é até novidade. Mas nós vamos hoje aprender sobre a segunda queda dos anjos. Nós vamos falar qual era que foi, quando aconteceu, o motivo e com certeza você vai aprender muito da palavra do Senhor. Pessoal, já se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações. Pessoal, vamos começar falando sobre a primeira queda dos anjos para que você possa entender, para depois nós partirmos para a segunda queda dos anjos. A palavra inicial está em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 19. Lembrando aí, pessoal, que é importante, eu sempre tenho falado para que nós venhamos atentar para as traduções das Bíblias, tá, pessoal? Porque a tradução da Bíblia é muito importante, porque tem umas que a palavra não foi traduzida, não foi preservada dos originais, então é necessário aí, por isso que a hermenêutica aí, ela que nos dá a base. E todos os estudos, pessoal, que eu ministro, todos os versículos são pegos dos textos mais fiéis. Então, para que você possa entender. E a gente vai desvendando. Porque quando a gente pega um texto mais fiel, por muitas das vezes não é aquela palavra, o sentido não é aquele. Então, por isso, pessoal, é muito importante a gente atentar para o sentido da palavra do Senhor. Eu quero começar com 1 Pedro 3,19, que diz assim, 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 19, que diz assim, no qual foi também pregar aos espíritos em prisão. Aqui, pessoal, a gente vê que essa palavra, ela está falando, né, de um período que foi aqui que a gente pode até ver, fala que Cristo ele morreu pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, né, e depois vai dizer assim, que na qual foi pregar aos espíritos em prisão. Será que Jesus foi pregar a espíritos em prisão? Será que nós entendemos esse versículo da maneira certa? Será que Jesus foi pregar aos espíritos em prisão? Então esse versículo também acompanhe, é importante você acompanhar até o final, tá, pessoal? Para que você possa desvendar e aprender bastante aí da palavra do Senhor. E nós, com certeza, você vai ter um conhecimento que vai te alcançar, vai te deixar edificado, tá, pessoal? Então tá falando aqui que Jesus foi pregar aos espíritos em prisão. Mas agora eu não vou falar sobre ele, vamos para a queda, a primeira queda
né, dos anjos, né, que a palavra do Senhor ela vai dizer que foram ali os anjos querendo ocupar o lugar de Deus, né, pessoal? Então, e ali por isso eles foram expulsos, né, pessoal? Então é importante a gente buscar aprender da palavra do Senhor. Pessoal, é cada estudo profundo que eu vou estar ministrando aqui. É importante você estar vendo os vídeos até o final para você compreender, tá bom, pessoal? Primeiro, o motivo da rebelião, da primeira queda dos anjos é a rebelião de Satanás, foi antes da criação. Isso era antes de Gênesis. E o motivo era querendo ocupar o lugar de Deus. Mas Ezequiel, no capítulo 28, a partir do versículo 11, vai dizer assim, ó: a palavra de Yahvé me foi dirigida nestes termos: Filho do homem, pronuncia um lamento contra o rei de Tiro e dize: assim diz o Senhor Yahvé: tu eras modelo de perfeição, cheio de sabedoria, de beleza perfeita, estavas no Éden, jardim de Deus. Engalanavas-te com toda sorte de pedras preciosas, rubi, topázio, diamante, crisólito, cornalina, jaspe, lazulita e turquesa e berilo. De ouro era feito os teus discos e os teus pingentes. Todas essas coisas foram preparadas nos dias em que foste criado. Fiz de ti, ó querubim cintilante, o protetor, estavas no monte santo de Deus, e movias-te por entre brasas ardentes. Aí, pessoal, vai continuar aí, desde o dia da tua criação, foste íntegro em todos os teus caminhos, até o dia em que se achou maldade em ti. Em virtude do teu comércio intenso, te encheste de violência e caíste em pecado. Então te lancei do monte de Deus como profano e te exterminei, ó querubim protetor, dentre as pedras de fogo. Teu coração se exaltou com tua beleza, perverteste tua sabedoria por causa do teu resplendor. Assim te atirei por terra, e fiz de ti um espetáculo à vista dos reis. E em virtude da tua grande iniquidade, por causa da desonestidade do teu comércio, profanaste teus santuários. Assim fiz sair fogo do meio de ti, um fogo que te devoraste, e eu te reduzi a cinza sobre a terra. Aos olhos de todos os que contemplavam, todos os que te conhecem dentre os povos estão apavorados por causa de ti. Motivo de espanto te tornaste e deixaste de existir para sempre. Pessoal, aí esse motivo está falando aqui sobre por que Satanás ele foi expulso, né? Porque ele deixou a maldade, algumas traduções aí vai dizer que ele quis ser igual a Deus. Ele vai dizer: subirei aos céus, farei um trono, e por aí, a partir dali, a maldade entrou no coração dele, e a partir dali ele foi expulso. E em Isaías também, pessoal, que vai dizer, porque essa palavra aqui vai se dizer acerca da profecia que foi dita. Mas em Isaías também, quer ver? Nós vamos ver em Isaías também, é uma palavra que vai completar com essa aqui, para que você possa entender. E aí, pessoal, Lúcifer, né? Ele era
E depois, após o seu pecado, né, querer ser mais do que Deus, ele acabou perdendo o lugar dele. Em Isaías, no capítulo 14, do versículo 12, vai dizer assim, ó: Caíste do céu, ó estrela d'alva, filho da aurora, como foste atirado à terra, vencedor das nações. E, no entanto, dizia no teu coração: subirei até o céu, acima das estrelas de Deus, colocarei o meu trono, estabelecer-me-ei na montanha da Assembleia, nos confins do norte. Subirei acima das nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. E contudo foste precipitado ao Seol, nas profundezas do abismo. Aqui, pessoal, a gente já vê o pecado de Lúcifer, né? Ele quis ser mais do que Deus, né? Então, ele cobiçou o trono de Deus, né? Então, e ali, por isso, ele foi destituído. Então, foi arremessado aqui para a terra, né? Ele veio para a terra após a sua queda, ele já não teve mais o seu prestígio diante de Deus, né, pessoal? Porque vai se dizer que ele era perfeito, formoso, né? Formoso, perfeito. Então, mas o seu pecado o levou à sua queda. Lucas também, pessoal, vai dizer, Lucas, no capítulo 10, versículo 18, é importante você atentar para a palavra do Senhor, pessoal, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. E para que nós venhamos aprender a palavra do Senhor, eu falo, deixa o seu ego, deixa o seu eu, a sua soberba, o que nós aprendemos por muitas das vezes de forma errada. E esses estudos são para que nós venhamos aprender mais e mudar de posição. Você que aprendeu errado, por muitas das vezes nossos líderes não sabiam nem para eles. Então nós não podemos tirar a nossa culpa, a nossa responsabilidade e jogar sobre a vida de cada um deles. Não podemos, tá, pessoal? Porque cada um de nós devemos conhecer a palavra do Senhor, buscar conhecer. Então, pessoal, Lucas 10, 18 vai dizer assim, ó. E ele lhes disse: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. E eis que vos dei poder para pisar em serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada poderá vos causar dano. Mas primeiro aqui, pessoal, no versículo 18, a gente pode ver que Jesus, ele disse ali, né, que ele viu, né, Satanás cair do céu como um relâmpago. Então, a sua destituição, ele foi arremessado, jogado para a terra, e o próprio Jesus disse que eu vi ele cair como um relâmpago, né, pessoal? Agora, pessoal, isso foi só iluminei para vocês o motivo da primeira queda. Agora nós vamos falar sobre a segunda queda dos anjos. E a gente precisa entender quando foi, o motivo, por que aconteceu isso. Pessoal, só lembrando que essa segunda queda dos anjos foi antes do dilúvio, tá, pessoal? Então, a primeira queda, tá, pessoal? A primeira queda foi antes aí da criação do mundo. Agora já a segunda queda foi antes ali para que a gente possa entender, pessoal, o motivo dessa segunda queda, ela aconteceu foi aqui, na Terra, né? A primeira, ela foi nos céus, e a segunda, ela aconteceu na Terra. Então, só para que você venha entender.
E aí, pessoal, a palavra do Senhor para nós sabermos, vamos para Gênesis. Gênesis no capítulo 6. Agora, pessoal, é importante você atentar para as traduções, tá, pessoal? Nem toda tradução é fiel, nem toda tradução foi preservada. E por isso que eu vou falar com vocês acerca dessa segunda queda, que muitos teólogos não conseguiram fechar, não conseguiram desvendar. Mas sabe por quê? Qual é o erro? A tradução. As traduções não preservada. E eu vou mostrar para vocês também que a tradução que o povo usa, que não conseguiram fechar, e a gente fecha com as outras partes das escrituras. Por isso que é importante você atentar para isso. Gênesis no capítulo 6, a partir do verso 1, que diz assim: Quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas do homem eram belas e tornaram como mulheres todas as que lhe agradaram. E Yahvé disse: Meu espírito não permanecerá no homem, pois ele é carne e não viverá mais do que 120 anos. Ora, naquele tempo, quando os filhos de Deus se uniram às filhas do homem, e estas lhe davam filhos. Os Néfilim habitavam sobre a terra, e estes homens famosos foram os heróis dos tempos antigos. Aqui, pessoal, muito interessante essa parte aqui. Por que o pessoal não conseguiram fechar a tradução, não conseguiram fechar com Pedro, com Judas e entre outras partes da Bíblia? Por qual motivo? A Bíblia João Ferreira de Almeida, que é a Bíblia hoje utilizada por 98% da cristandade hoje, que foi traduzida por João Ferreira, que era padre, se converteu ao final ali da sua vida. Então a Bíblia já teve forte influência do catolicismo, e a gente já vê que a tradução não foi fiel. Porque quando se fala que os filhos de Deus, a Bíblia João Ferreira de Almeida, ela colocou como os filhos de Deus homens. E na verdade esses filhos de Deus aqui não são homens, tá, pessoal? E tanto é que a Bíblia de Jerusalém, até estou com ela aqui, a Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia que tem uma tradução superior a João Ferreira de Almeida, que ela é da editora Paulus, que é muito mais fiel do que João Ferreira de Almeida. Vai se dizer assim no comentário, tá, pessoal? Presta bem atenção. O judaísmo posterior e quase todos os escritores eclesiásticos viram anjos culpados nesses filhos de Deus. Mas a partir do século IV, em função de uma noção espiritual dos anjos, os padres comumente interpretaram os filhos de Deus como da linhagem de Sete. E aí, pessoal, foi aonde que muitos teólogos não conseguiram desvendar essa palavra, porque eles aderiram esses filhos de Deus, que eram aos anjos, aos filhos de Deus, homens. E por quê? Por causa da tradução, pessoal, dos originais, são filhos de Elohim Benai. Então são anjos, tá, pessoal? São os filhos de Elohim Benai. Então são os filhos de Deus, anjos. E nas traduções de João Ferreira de Almeida, e entre outras Bíblias e traduções, não preservaram. E a de Jerusalém, ela já foi
no próprio rodapé falando que foi alterado, adulterado aí, porque os padres interpretaram como os filhos de Deus da linhagem de Sete. E não é, porque aí está o grande problema, a interpretação, tá, pessoal? O versículo dos originais é: os filhos de Deus, Elohim Benai, são anjos e não homens, como nós já havia até estudos, diversos estudos com esse grande erro. Aí quando eu fui para os originais e a gente vai rodando outras bíblias, comentários, que nem todos são fiéis, mas a gente vê que alguns preservam. Então isso é muito importante, tá, pessoal? Então, pessoal, a gente vê que nessa parte aí se fala do período que aconteceu aí, foi antes do dilúvio, tá, pessoal? A segunda queda dos anjos foi antes do dilúvio. E quando esses filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, algumas traduções vai dizer formosas, né? Então, e aí eles mantiveram relações e se apossaram delas, né? E aí foi esse grande motivo aí da segunda queda, né? E aí, pessoal, também nós vamos para 1 Pedro 3,19. Já, pessoal, já convido você a se inscrever no meu canal, se inscreve no meu canal, deixa o seu like, ative o sininho das notificações para que você possa aprender a cada dia mais e mais da palavra do Senhor. Vai ter muito estudo, pessoal, já tem bastante estudo aí para você, cada dia novos estudos, para que a gente possa aprender mais e mais da palavra do Senhor. E aí, 1 Pedro 3, no capítulo 3, versículo 19 e 20, vai dizer assim, ó: no qual foi também pregar aos espíritos em prisão, a saber, aos que foram incrédulos outrora, nos dias de Noé, quando Deus, em sua longanimidade, contemporizava com eles, enquanto Noé construía a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8 foram salvas por meio da água. Aqui já está falando, pessoal, que na qual proclamou aos espíritos em prisão. Será que Jesus foi pregar aos espíritos em prisão? E aí, pessoal, vai se dizer, no mesmo tempo que foi do período aí comprobatório de Deus, né? Que Deus ali já estava, né? Ali falando na sua palavra ali, que das pessoas que foram salvas, Noé, né? E mais 7 pessoas, ou seja, 8 pessoas da família de Noé que foram salvas. Agora, a palavra que também, pessoal, a gente vê que ela elucida muito sobre esse assunto, é Judas. A epístola de Judas vai dizer assim, ó, no versículo 6, Judas, no versículo 6, vai dizer assim: e quanto aos anjos que não conservaram a sua primazia, mas abandonaram a sua morada, guardou-os presos em cadeias eternas, sobre as trevas, para o julgamento do grande dia. Aqui, pessoal, algumas bíblias vai dizer assim: quanto aos anjos que não guardaram o seu principado, né? Algumas traduções vai dizer aí, abandonaram a sua morada, guardou os presos em cadeias eternas. Algumas bíblias vai dizer cadeias abismais, prisões eternas. Então, pessoal, é muito importante você atentar para isso. O versículo certo, o versículo nos originais. E aí, em cadeias eternas sobre as trevas, para o julgamento do grande dia. Aí, pessoal, a segunda queda foi antes do dilúvio, aconteceu na terra.
Motivo: prostituíram com as filhas dos homens. Aí depois também vai falar sobre o mesmo período, que é em Gênesis, no capítulo 19 também, os habitantes de Sodoma e Gomorra queriam ter relação sexual com os anjos do Senhor. Então, só para que você possa compreender isso, a maldade, a perversidade, então já estava muita. Quer ver? Em Gênesis, no capítulo 19, versículo 5, vai dizer assim: chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram para tua casa esta noite? Traze-os para que deles abusemos. Algumas traduções vai dizer para que mantenhamos relações sexuais com os anjos, com os anjos. E aí, pessoal, a gente já vê que a maldade já estava grande sobre a terra, né? Então, os anjos da segunda queda aí que já vieram, tá, pessoal? Então é importante a gente atentar para isso. E qual a situação desses anjos? Aonde esses anjos estão? O que estão reservados para eles? Então nesse estudo você vai aprender tudo isso. É importante, pessoal, você se inscrever no canal, deixe o seu like, ative as notificações para que você venha receber os novos vídeos, tá, pessoal? Apocalipse, pessoal, no capítulo 9, a gente vai ver que em Apocalipse, no capítulo 9, versículo 14 e 15, vai dizer assim, ó: e dizia ao sexto anjo que estava com a trombeta: liberta os 4 anjos que estão presos sobre o grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam prontos para a hora, o dia, o mês e o ano, foram então libertos para matar a terça parte dos homens. Aqui, pessoal, a gente já vê Apocalipse falando, né, que esses anjos, eles estão presos, né, e eles vão ser soltos, né, no dia, no mês e no ano na qual foi determinado por Deus. Aí, pessoal, esses anjos, eles estão presos num lugar chamado Tártaros. Então é importante, não é inferno. Algumas bíblias vai dizer inferno. O que tem de tradução dizendo aí que é inferno, que a palavra infernos, né? Inferno vem do latim, que é infernos, e essa tradução não é a tradução correta. João Ferreira de Almeida colocou aí a palavra infernos, e essa não é a tradução. Esses anjos estão no Tártaros. E o que é Tártaros? Significa prisão. Prisão é Tártaros, tá, pessoal? Estão presos. E então, lembrando que não é inferno, eles serão soltos no dia, mês e ano na qual estão reservados, a saber, na grande tribulação. Tá vendo, pessoal? As coisas vão abrindo o nosso conhecimento à medida que nós vamos aí estudando. Pessoal, lembrando que eu convido já você a se inscrever no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, e esse vídeo ele vai continuar no vídeo 2. Então, pessoal, continue no estudo, com certeza você vai aprender muito da palavra do Senhor, tá ok?